Bem, na área de ensino de química, principalmente com nível de graduação, eu acho que é o canal que tem mais completo. Antônio, eu passo o seu canal para todos os meus alunos. Obrigado. Quando chega assim, realmente algumas partes que são até complicadas de trabalhar, com algumas eu tive um curso da física, então a gente trabalhou bastante com funções de onda. Então, assim, um canal que eu tenho certeza que vai ajudar muito o pessoal da graduação é o canal da Universidade da Química. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu fiquei realmente muito feliz por você aceitar aqui participar conosco dessa semana e boa palestra. Muito obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de formalizar o agradecimento à equipe pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Em especial o Daniel, né? Como ele falou, é um amigo já de longa data. Já conheço o Daniel aí há, com certeza, mais de uma década. Eu vou falar um pouco de química, talvez até de uma forma um pouco mais apaixonada. Deixa eu compartilhar minha apresentação aqui com vocês. Vou mandar minha tela. E aí eu vou pedir para o Daniel apenas me confirmar se chegou a apresentação, tá? Já carregou aqui já. Estão vendo? Tá perfeito aqui para mim, então. Ótimo, beleza então. Então, gente, o título da apresentação, como estava na divulgação, era Como a Química Fez um Mundo Muito Melhor. Eu acabei fazendo umas mudanças aqui de última hora no título. Eu chamei de Revolução Química, né? Nós damos o nome de Revolução, as grandes transformações que nós temos ao longo da história, geralmente. Considero que a química representa uma revolução no desenvolvimento tecnológico e até mesmo no desenvolvimento social das pessoas. E essa revolução acabou fazendo um mundo muito melhor, mesmo que você não acredite, né? Porque, bom, tudo bem, estamos aqui algumas dezenas de pessoas, alunos no curso de Química, se não no curso de Química, de algum curso afim, que tem Química relacionada. Então, estamos falando uma conversa entre iniciados na área. Dependendo aí, pode estar na graduação, na pós-graduação, se for docente, enfim. Mas nós já conhecemos um pouco da Química e até vai ser uma conversa agradável, porque acredito que ninguém duvide da importância da Química nas nossas vidas. Entretanto, né, se essa apresentação fosse feita para um público maior, não necessariamente as pessoas ou todos, né, iriam concordar que a química fez um mundo melhor. Isso se dá principalmente pela forma como ela encara a química, pela forma como ela olha para o que nós chamamos de química. E de uma maneira popular, isso pode ter vários significados. A maioria delas com uma conotação ruim. Mas não é isso que eu vou chamar a atenção, né? Não vai ser isso que eu vou enfatizar nessa apresentação. Eu vou chamar a atenção a alguns pontos interessantes da química, algumas coisas em como ela está presente no nosso dia a dia, a gente nem percebe isso, e como isso pode, então, ser utilizado como uma ferramenta de ensino, por exemplo, para os futuros professores, ou para ser um mero exemplo para apontar lá, sei lá, no churrasco de família, quando couber alguma curiosidade desse tipo. Só me reapresentando, eu sou professor do Instituto Federal já há 10 anos. Né? Esse ano eu faço 10 anos de casa. Eu dou aula nesse polo aqui, que nós chamamos de polo de São Gonçalo. São Gonçalo é uma cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, uma região bem carente, inclusive, tem várias dificuldades. Eu acho que o Daniel ele conhece bem essa região. Mas lá tem um polo, tem um Instituto Federal, e eu acho que ele desempenha um papel muito importante para a comunidade local. É um campus bem pequeno, um polo bem pequeno, mas eu me sinto muito orgulhoso de poder participar dessa comunidade. Já tem quase 2 anos que eu não entro, né, no Instituto, estamos em ensino remoto, mas se tudo correr bem, no próximo período poderemos voltar com as aulas. Mas, além disso, eu administro um canal chamado Universidade da Química. Talvez vocês me conheçam de lá. Tem vídeo lá sobre tudo quanto é assunto. Acabei de publicar um vídeo, inclusive, falando sobre a diferença entre o espectro de absorção e emissão. Se alguém tiver curiosidade, dá uma olhada lá. Tenho também um perfil no Instagram, também chamado Universidade da Química. O perfil ele tem menos de 10% dos seguidores cerca de 5% dos seguidores do YouTube. Então, se você não me segue no Instagram, dê uma olhadinha lá.
Comece a seguir a página, porque tem coisa nova por lá também. Bom, feitas essas apresentações, vamos falar um pouco, então, sobre como a química mudou o mundo. Quem é professor e quem principalmente já deu aula lá na educação básica, seja num preparatório, pré-vestibular, como chamávamos na minha época, ou primeiro dia de aula no ensino médio, ou mesmo aula no fundamental, ali no nono ano, quando a gente vai falar de química pela primeira vez, é comum o professor primeiro definir o que é química, né? O que ele vai estudar, né? O que o aluno vai estudar nessa disciplina. E ali é comum ele perguntar ao aluno, o que é química? Fala a sua opinião, diga a sua opinião. Então, ele pega aquilo ali tudo e fecha uma determinada definição. Normalmente eu faço isso quando trabalho com os períodos iniciais, e uma definição mais ou menos que eu utilizo para química é essa. É a ciência que estuda a estrutura da matéria e suas transformações. Então, química estuda a estrutura da matéria, a gente pensa ali na estrutura atômica, pensa como que o átomo, mais ou menos como que é a cara do átomo, né? Temos ali o núcleo, temos ali a eletrosfera. Depois pensamos na formação da molécula, como as ligações são formadas. Para quem trabalha com cristalografia de raio-x, por exemplo, essa parte estrutural é extremamente importante. Então, a estrutura, como que a matéria é montada em escala nanoscópica, nos interessa. Só que, ainda mais do que isso, um químico se preocupa com outro detalhe. Por mais que a estrutura seja interessante, talvez ele esteja muito mais preocupado com a transformação que essa estrutura pode sofrer. Ou seja, como que a gente pega uma coisa e transforma essa coisa numa outra coisa. Dá até para dizermos que a química é a ciência que transforma. Ela está muito mais preocupada com a transformação, com a modificação. Eu costumo falar isso aqui de uma maneira um pouco romântica. Eu digo que um químico, ou herege, dependendo do ponto de vista, mas por favor me perdoem, um químico, ele gosta de construir coisas que Deus não quis construir, Deus não quis fazer. Ou, né, se você é ateu ou agnóstico, um químico gosta de construir coisas, fazer coisas que a natureza não quis fazer. E isso acabou fazendo com que ganhássemos um número muito grande de substâncias, e esse número novo de substâncias, algumas bem nocivas, algumas muito perigosas, entre outras, e outras muito benéficas para a humanidade. Bom, com esse processo de transformação, a química então foi capaz de literalmente mudar o mundo, fazer com que o mundo se tornasse um mundo bem melhor. O problema é que algumas pessoas, quando olham para a química, quando pensam na química, não pensam no mundo melhor, no mundo transformado para o bem. Imagina, por exemplo, cenas como essas. Classicamente, poluição. Poluição do ar, poluição do solo, poluição das águas. Ou então você imagina lá um determinado alimento ultra condimentado, com corantes artificiais, e você olha para aquilo e pensa, eu vou ter câncer se eu comer esse alimento. A conotação da palavra química, ela infelizmente está associada a muitas coisas ruins. É muito comum nós vermos uma determinada pessoa ou uma determinada marca querer dizer que algo é bom e dizer que aquilo não tem química. E pior ainda, isso não tem química, isso é natural. Frases como essas, para um químico, para alguém iniciado na área como a gente, chega a doer, literalmente. Assim, cria uma angústia, não sei vocês, mas eu acredito que sim, em mim cria uma angústia terrível. Aliás, se vocês ficam incomodados com essas frases, deixa aí no chat, deixa aí nos comentários. Enfim, esse tipo de frase incomoda muito o químico. Às vezes vale a pena explicar. Em outras situações, acaba sendo perda de tempo, não é o caso. Só que para um iniciado, né, para o aluno de química, nós não olhamos dessa maneira. Pelo contrário, temos uma tendência a olhar a química de uma forma muito mais romântica, muito mais bela. Foi, afinal, a ciência que nós decidimos seguir. Foi aquela que nós decidimos estudar. A forma como nós olhamos é diferente. E podemos citar inúmeras maravilhas da química. Só que eu queria mostrar para vocês alguns exemplos de como que a química ela está presente até mesmo em coisas pequenas. Como que coisas bem pequenas mesmo no dia a dia, a química ajudou a transformar o mundo e fazer com que o mundo se tornasse muito melhor. O primeiro exemplo, eu considero algo que nós consideramos hoje extremamente banal. Se você vai numa loja de roupa,
Você pode comprar uma roupa colorida sem problema nenhum. Então você vai numa loja dessas, tem camisetas aqui de várias cores, vermelho, vermelho escuro, azul, amarelo, rosa, verde. Não tem problema algum em selecionar a cor de uma roupa. Na situação difícil que nós estamos vivendo hoje, talvez você tenha dificuldade de comprar uma roupa. Tá? Mas, a priori, se você tem condições de comprar uma peça de roupa, não há uma diferenciação se você vai comprar uma peça branca, uma peça vermelha ou uma peça azul. A cor não define exatamente o custo do produto. Só que isso nem sempre foi assim. Tá? Por exemplo, eu estou com essa blusa aqui, do DQ, tem, sei lá, uma coloração azulada, alaranjada. É fácil nós obtermos roupas coloridas. É algo tão trivial. Ninguém pensa, por exemplo, que a cor de uma roupa já foi um fator de aumentar o preço 10, 15, 20 vezes. E se a gente for analisar alguns registros históricos, a gente às vezes até passa por algumas citações e a gente não percebe o peso por trás dela. Quer ver um? Quem é cristão ou quem já foi cristão, e por favor, isso aqui não é nenhum proselitismo religioso, independentemente da sua fé ou da sua não fé, mas existe um registro bíblico onde a Bíblia escreve, por exemplo, quando Jesus estava sendo julgado pelos romanos, enfim, e antes de ser executado, pelo registro bíblico, diz que ele foi espancado, mas depois vestiram ele com uma túnica púrpura e colocaram uma coroa de espinhos. Quem lê esse relato sob o ponto de vista de hoje, né, com os olhos de hoje, colocaram coroa de espinhos por 2 motivos. Um, primeiro, para machucar a cabeça, e outro porque falavam que ele era rei, né? Então, você é rei do quê? Usa uma coroa. Tem essa questão de chacota associada. Nós percebemos isso na coroa. Só que a gente não percebe que isso também está presente na túnica utilizada. Foi colocada uma túnica púrpura e não uma túnica amarela ou uma túnica branca, porque isso também estava associado ao escárnio. Apenas os imperadores, apenas a alta realeza tinham acesso a roupas coloridas, em especial a túnica púrpura. Os soldados romanos realmente utilizavam roupa vermelha, isso era quase que exclusivo deles, mas a roupa púrpura ou roxa estava muito associada à realeza. Então, no escárnio de compará-lo a um rei, colocaram uma coroa de espinhos e colocaram uma túnica púrpura. E a gente não percebe porque hoje ninguém teria problemas em comprar uma roupa roxa, né? Uma camisa roxa, enfim, cor de berinjela, se preferir, não tem problema nenhum. Alguém vai comprar tranquilamente, mas nem sempre foi assim. Isso porque, há alguns séculos atrás, e nem muitos séculos assim, a indústria de corantes e de pigmentos era uma indústria puramente natural, fazia parte do que hoje nós chamaríamos dos produtos naturais. Só seria possível obter esses corantes utilizando material natural, plantas ou alguns animais, fungos, moluscos principalmente. No que diz respeito à coloração roxa, a molécula responsável é essa daqui, é de bromo-indigona. Na verdade, ela está associada à sua estrutura na forma de bromo-indigona, depois de ser trabalhada, gera o de bromo-índigo. Essa molécula aqui. Ela tem bromo na sua estrutura, ela é diferente do índigo, que é essa daqui. O índigo é de origem vegetal e é de bromo-índigo de origem animal. O interessante é que é de bromo-índigo, tem 2 átomos de bromo, temos halogênios, e se vocês se lembram bem, ou se não sabem, a principal fonte natural de halogênios que nós temos, em especial bromo e iodo, vem do mar. Então, a de bromo-índigo, ela era obtida através de uma secreção emitida por um molusco do gênero Murex. É como se fosse um caramujo. E para se obter, por exemplo, esse pigmento roxo, tinha que quebrar muito caramujo. Tinha que matar o caramujo, abrir o caramujo e pegar esse pigmento. Com esse pigmento, era possível, então, fazer esse corante. E era algo muito caro. Porque imagine, a quantidade de moluscos que seriam mortos para se obter um pouco desse pigmento. Os principais produtores desse tipo de material eram as cidades fenícias de Tiro e Sidon, em especial Tiro.
E hoje dizem que ainda existem montanhas nas praias de Tiro feitas com a carapaça desses caramujos. Era muito trabalho. Para se obter, por exemplo, o pigmento vermelho, se utilizava o ácido carmínico, que era obtido da cochonilha. Cochonilha era uma espécie de baratinha. E só para termos uma ideia, para se obter meio quilograma do pigmento vermelho, eram necessários 70 mil baratinhas, 70 mil cochonilhas. O índigo era um pouco mais fácil, era de origem vegetal, era obtido pelas plantas. Os próprios povos pré-colombianos daqui da América do Sul, América Central, já conheciam o índigo, não conheciam o índigo em si, não, mas conseguiam extrair o índigo. E para quem não sabe, o índigo é o responsável pela coloração azul do jeans. E tem um detalhe bem interessante. A fixação do índigo ao material do jeans não é muito boa. E aí o jeans normalmente fica meio desbotado. E dentro de um contexto, isso seria algo ruim. Isso seria feio, né? Porque não tem uma aderência correta. Não é algo ali uniforme. Só que a indústria da moda era fantástica. Ela simplesmente falou, olha, se você usa jeans desbotado, você está na moda, e isso é muito bonito, e a gente acaba comprando e tal. O jeans desbotado, onde, na verdade, foi de uma falha durante o processo. Então, isso só para a gente ter uma ideia de uma coisa tão simples mesmo, como roupa colorida, é um exemplo de como a química fez um mundo melhor, nesse caso, pelo menos, mais colorido, mais bonito, mais atraente. Mas não apenas isso, pessoal. A grande contribuição da química nesse sentido foi fazer com que essas moléculas, que eram extremamente caras de serem obtidas, fossem tornadas mais disponíveis. Fosse possível termos acesso a essas moléculas com mais facilidade. E o primeiro responsável disso, aquele que quebrou a indústria dos corantes naturais, foi o Sr. Perkin. O Perkin, ele estava procurando fazer penicilina utilizando o alcatrão de hulha. E o resultado foi que ele obteve um pigmento roxo, que ele nem sabia exatamente o que era. Ele deixou de passar um pouco desse pigmento num pedaço de tecido de algodão, demonstrou uma boa fixação, ele lavou com sabão, não saiu, colocou em água quente, não saiu. O Perkin, ele fazia graduação em química na época, ele não estava muito bem, né, na sua graduação, não. Aí ele acabou pedindo, foi numa determinada fábrica, mostrou, olha, eu tenho esse determinado material e tal, será que a gente consegue fazer aqui algum negócio com ele? O dono da fábrica falou, olha, se isso não encarecer muito o preço de produção, há muito tempo eu não vi algo tão valioso. O Perkin, né, gerou um corante roxo, nós chamamos de malva. A principal molécula por trás da malva é essa daqui, a malveína. Ela tem a mesma tintura, a mesma coloração, bem parecida com a de bromo índigo, só que agora é sintetizado. É obtido com muito mais facilidade, de uma forma muito mais barata. Então, algo que já foi símbolo de status, de realeza, o entendimento da química por trás acabou transformando em algo popular. Na verdade, veremos vários exemplos nesse sentido. Uma outra coisa. Aqui nós temos um economista, né? Não sei se vocês já conhecem ele pela foto, é o senhor Malthus. E o Malthus, não estou muito certo, é o século XIX, o finalzinho do século XVIII, ele propôs o que nós chamamos hoje de teoria malthusiana, que dizia que o ser humano, ele, em algum momento, ia ter problemas com a alimentação. O ser humano, ele é um consumidor, ele simplesmente destrói o ambiente onde ele está, até aí não tem mentira nenhuma. E aí, se a taxa de natalidade aumentar muito, se as pessoas aumentarem muito em tamanho, vai dar problema, porque nós vamos ter muitas pessoas e pouco alimento. Eu até falava, olha, imagina um terreno. Imagina ali, sei lá, um coelho, por exemplo, criado dentro desse terreno. O coelho se reproduz muito rapidamente. Então, o ambiente com coelhos vai crescer muito mais rapidamente do que o próprio solo vai produzir alimento para esses coelhos. O resultado vai ser fome. E aí, de alguma forma, tem que travar a taxa de natalidade. Outro que pensou dessa forma foi Thanos, né? Quem assistiu a série Vingadores sabe muito bem que ele, com o estalar de dedos, queria simplesmente destruir metade da população do universo nessa pegada, nessa ideia, porque do contrário o próprio sistema entraria em colapso. É válido que eticamente não dá para fazer o que o Thanos fez, né? Mas a proposta de Malthus ela não é tão errada assim não.
Nós olharmos, por exemplo, a taxa de crescimento populacional, hoje estamos em quanto? 7 bilhões, indo para 8 bilhões, mais ou menos. Eu lembro quando eu vi a primeira vez isso, quando estava lá na quinta série, estavam chegando a 6 bilhões, ou em torno de 6 bilhões. Nessa estimativa aqui, em 2050, chegaremos a 9 bilhões. Então, o número de pessoas realmente aumenta muito. Será que nós teremos alimento suficiente para todas essas pessoas? Na verdade, pela proposta de Malthus, né, essa ruptura, esse apocalipse, já deveria ter acontecido antes. Ocorre que Malthus não esperava, não contava que o mundo ia produzir esse homem aqui. E é bom a gente olhar bem para o rosto dele, porque ele talvez seja o químico mais controverso da história. Sob um ponto de vista, esse cara é um vilão. Ele trabalhou durante a Primeira Guerra Mundial para o Império Alemão. Ele é considerado o pai das armas químicas, que é proibido em qualquer tratado internacional de guerra. A especialidade dele literalmente era matar. Só que podemos dizer que é graças a ele que nós estamos vivos. Com certeza, nós devemos muito a ele, mesmo ele não sendo mocinho. O Haber ganhou o prêmio Nobel. Até hoje, esse prêmio Nobel é questionado, porque, por mais que ele tenha promovido a morte em massa, é graças à sua pesquisa em produzir uma molécula tão simples quanto a amônia. Talvez seja a segunda molécula mais simples que nós temos. A primeira é a água, moléculas compostas, pelo menos. A segunda é a amônia. A amônia que você vai na farmácia, você compra ali uma solução de amônia e utiliza, por exemplo, para descolorir pelo. Graças a ele que nós temos a produção de amônia. E qual é o papel da amônia? Né? O que significa produzir amônia? Os vegetais, eles precisam de alimentos, assim como nós, só que eles já obtêm isso do solo. E um nutriente que é fundamental para que eles funcionem bem é o nitrogênio. O nitrogênio existe no ar de montão mesmo. Assim, no ambiente que você está, ao seu redor, em termos de atmosfera, você tem aí mais de 70% de nitrogênio. Mas esse nitrogênio não tem serventia, não para as plantas. Mas se nós pegarmos o nitrogênio e transformarmos em amônia, através da amônia nós conseguimos transformar ele em nitratos. E com nitratos e outros derivados, a gente consegue dar alimento para as plantas. Então vejam, o Haber ele criou um processo em que a amônia poderia ser produzida, pegando N2, H2 e ferro. E é graças a isso que nós tivemos uma chamada Revolução Verde. O campo começou a produzir mais, porque ele passou a ter mais nutrientes artificiais. As fontes de nitrato que nós tínhamos antes eram naturais, era o salitre do Chile, principalmente. Só que uma hora essas fontes naturais acabam. A natureza não produz nitrato na velocidade que a gente precisa. Mas, graças a esse processo artificial, nós aumentamos muito a produção de alimentos. E mesmo que hoje, infelizmente, tenhamos pessoas passando fome, mesmo que o Brasil, o celeiro do mundo, tenha pessoas passando fome, em termos de capacidade de produção, nós estamos bem abastecidos. Se estaremos assim em 2050, é outra coisa. Mas, no momento, a gente conseguiu ter alimento suficiente para a humanidade graças a essa reação. Deixa eu só frisar aqui, porque nós devemos muito a essa reação. E não foi apenas no campo que nós tivemos avanço para conservarmos alimentos. Por exemplo, na pecuária, a gente hoje consegue ter acesso à carne. O Brasil é um dos países onde, por mais caro que esteja, nós conseguimos ter acesso à carne de boi com relativa facilidade. O problema talvez seja conservar esse alimento. Porque, assim, durante muito tempo, o boi era abatido e como que se conservava a carne? Ou quando se coletava alimento, como que se conservava? No caso dos vegetais, tinha uma vida curta, uma vida útil muito curta. No caso da carne, o método tradicional era salgar a carne. Né? Tínhamos ali a carne seca ou a carne de sol. Por mais que sejam formas, comidas boas, vamos dizer assim, muitas pessoas apreciam bastante a carne seca, ela não está exatamente com o seu padrão nutritivo adequado. E como que nós hoje conservamos a carne? Precisamos baixar a temperatura. Como que a gente reduz isso? Como que a gente reduz a temperatura? Bom, se você for amigo do Camus de Aquário, do Sub-Zero ou da Frozen, a Elsa de Frozen, ok, você resolve o problema. Se você não tiver eles como amigos, bom, nós precisamos de um refrigerador.
E como é que o refrigerador funciona? Ele passa, na verdade, por um processo bem especial que nós chamamos de evaporação-compressão. Nós temos ali um líquido. Esse líquido ele vai absorver calor do meio e, ao absorver calor do meio, ele vai evaporar. Esse é um detalhe bem interessante. Porque por que ele resfria? Né? Por que nós temos um ambiente mais frio? É exatamente por isso. O líquido refrigerante ele rouba calor do meio e passa para o estado gasoso, ele evapora. Ao passar para o estado gasoso, ele retira a energia do meio, então baixa a temperatura. Bom, só que nós queremos reaproveitar esse gás, né? Do contrário, precisaremos trocá-lo sempre. Então, esse vapor ele acaba voltando ao estado líquido por um processo de compressão. Isso daqui tem bastante físico-química. Tá? Não vou detalhar tanto essa derivada parcial, mas essencialmente ela nos diz o seguinte: gases que têm um coeficiente de Joule-Thomson positivo, e a maioria deles tem isso, quando nós variamos positivamente a pressão, ou seja, aumentamos a pressão, a temperatura aumenta. Quando nós baixamos a pressão, a temperatura diminui. Quando nós temos, por exemplo, o refrigerador, ele passa por uma válvula estrangulada, como nós chamamos, e ao passar por essa válvula, ele vai para a fase vapor. Você tem uma redução da pressão nesse caso. Ao ter essa redução da pressão, a temperatura diminui. A gente consegue entender o funcionamento do refrigerador com físico-química. Só que temos algo aqui muito mais químico por trás. Que gás seria o gás ideal para um refrigerador? Durante muito tempo, foi utilizado amônia, SO2, clorofórmio e éter. E vamos lá. Imagina que você tem um refrigerador em casa e que esse refrigerador tem como líquido refrigerante o éter dietílico. Sendo que 2 metros à frente, 2,5 metros, 3 metros, você tem um fogão. Você trabalhou no laboratório, você sabe como o éter funciona. O éter, você sente o cheiro dele à distância, mesmo tapado. Isso iria simplesmente fazer com que sua cozinha explodisse a cada 15 dias, no final da história. Ou se você estiver trabalhando com clorofórmio, e se tiver vazamento? Imagina o cheiro lá de SO2 que você sentir na cozinha de casa. Todos esses gases funcionavam muito bem como fluidos refrigerantes. Só que eles eram mal cheirosos, eram tóxicos, eram inflamáveis. Alguns eram mal cheirosos, tóxicos e inflamáveis, como o caso do clorofórmio. Veio então a química e conseguiu produzir gases muito melhores. Gases à base de clorofluorcarbono. De uma maneira geral, chamamos deles de clorofluorcarbono. A apresentação desses gases para a sociedade foi algo fantástico. Um livro que eu recomendo muito a leitura é esse aqui, Os Botões de Napoleão. Se nós olharmos aqui na página 285, diz aqui como foi a apresentação do CF6. Midley, que na época trabalhava na DuPont, demonstrou a segurança dos novos gases refrigerantes de maneira bastante sensacional em 1930, numa reunião da American Chemical Society, em Atlanta, na Geórgia. Derramou um pouco de CFC líquido num recipiente vazio. Enquanto o refrigerante fervia, na verdade passava para o estado vapor, pôs o rosto no vapor, abriu a boca e aspirou profundamente. Então ele pegou um líquido que passou para o estado vapor e respirou esse líquido. Imagina se fazendo isso com amônia ou com clorofórmio. Aliás, não imagine nem faça isso, né? Mas ele fez isso com o CFC. Virando-se para uma vela previamente acesa, exalou o CFC lentamente na chama da vela e ela apagou. Faz isso, né? Vamos supor que você não desmaie com isso. Faça isso com clorofórmio. Vai parecer um Dowsing, né? Vai ser um show de circo no final da história. Isso demonstrou para o mundo, ou pelo menos para a comunidade científica naquele momento, que o CFC ele era um gás não venenoso e não explosivo. O CFC foi utilizado demais como líquido refrigerante. Era um tipo de gás, uma família de gases fantástica. Talvez a maior parte dos aqui presentes nunca ouviu falar no CFC. O Daniel, não sei. O Daniel é mais novo do que eu, alguns anos, mas não sei se na época ele chegou a estudar isso no colégio. Eu, na 5ª série, a professora de ciência falava sobre os gases CF6 e seus problemas. Por quê?
Pouco alguns anos depois, constatou-se que esses gases foram responsáveis por destruir a camada de ozônio, provocar um Com buraco. certeza, professor. Eu ouvi falar sobre Chegou a isso ouvir, né? na época. Ah, você não é tão novinho assim, não. Não. É porque eu passei uma questão dessa para os meus alunos há algum tempo atrás, e eu falei CFC, eles olharam estranhos, professor, não é CCl, é CFCl, não, porque é um cloro? Aí eu olhei para ele, eu nunca ouvi falar de CFC. Que bom que está sendo falado tanto assim. Porque isso é algo vantajoso, porque se nós destruímos a camada de ozônio, fizemos com que uma região ficasse menos densa, hoje esses gases foram modificados, foram mudados, e a priori esse não é mais um problema tão grande que nós temos. É como se a química gerasse o problema, mas ela própria resolveu no final da história. E por isso que a gente não comenta tanto mais esse impacto ambiental. Isso é algo muito positivo, diferentemente do aquecimento global, que esse nós ainda não resolvemos. Aliás, temos que resolver, né? Se não resolvermos, teremos problemas sérios. Alguns meses atrás, a ONU publicou um relatório mostrando que as mudanças climáticas atuais estão muito mais rápidas do que se esperava. E se não fizermos alguma coisa logo, se não mudarmos nossa matriz energética e tudo mais, teremos sérios problemas. Bom, esse problema mostrar só mais um exemplo de como a química mudou o mundo, fez problemas, né, gerou ali uma consequência, mas depois ela própria acabou consertando. Se alguém me perguntar onde é o maior avanço que nós temos na área da química, eu digo que é a farmácia ou biotecnologia, biomedicina, enfim, a indústria de medicamentos. Temos hoje muitas pessoas que vão sempre chamar a atenção aos chamados medicamentos naturais. Os medicamentos naturais, eles sempre existiram. Funcionaram muito bem, funcionam muito bem. Se você bebe demais num determinado dia, no dia seguinte toma um chá de boldo, as coisas ficam boas. Amarga, mas melhora. Dependendo aí do seu ferimento, tem algumas plantas que são cicatrizantes, tem coisas que funcionam muito bem. Só que chega um determinado momento da vida que, às vezes, um medicamento natural ali não vai funcionar. Tá? Você pode até ter um princípio ativo legal, só que você tem que extrair, então ele passa por uma manipulação posterior. Mas dependendo da infecção, dependendo da situação, não tem jeito. Por mais que você queira ser alguém com essa vertente natural, você vai se submeter a Big Pharma. Ou isso, ou você morre. E aí, principalmente no que diz respeito aos antibióticos, que eu considero a maior maravilha da química na história recente, muitas pessoas tiveram suas vidas salvas, muitas pessoas mantiveram um membro, um braço, uma perna, muitas pessoas pararam de sofrer. O primeiro antibiótico descoberto, ele foi descoberto na vertente de um produto natural, ele não foi sintetizado. O Alexander Fleming, ele identificou o antibiótico. Fleming não lavava muito bem as vidrarias, ele estava fazendo algumas culturas de bactérias, deixou uma placa de Petri meio que semi-aberta, foi para casa, quando voltou uma placa de Petri, a cultura não cresceu, lavou tudo, depois refez a cultura, nessa placa que ele a princípio deveria ter lavado direito, não lavou, a cultura de novo não cresceu, e ele identificou que ali tinha alguma coisa que estava impedindo o crescimento das bactérias. Isso até é discutido lá na primeira temporada do Dr. Stone, de uma forma bem, bem criativa. O que estava impedindo o crescimento era uma substância que era eliminada pelos esporos de um fungo, Penicillium notatum, e essa substância ele deu o nome de penicilina. A penicilina é extraída, portanto, do fungo no sentido, com a mesma filosofia do que hoje nós chamamos de produtos naturais. Só que isso não foi suficiente. O poder antibiótico da penicilina, o primeiro antibiótico, rendeu, por exemplo, o prêmio Nobel ao Fleming. No período da Segunda Guerra, foi dedicado um computador, isso na época era muita coisa, um computador para se resolver a estrutura cristalina da penicilina. Porque resolvendo a estrutura cristalina da penicilina, seria possível saber como ela é sintetizada, ou pelo menos ter uma ideia. E precisaríamos de penicilina sintética para dar para os soldados nas guerras. Quem assistiu Jogos Vorazes, por exemplo, sabe que se uma pessoa recebe um corte, o que ele mais quer dos patrocinadores é um antibiótico, porque senão ela pode perder aquele braço. Muito bem. A penicilina,
ela atua inibindo a formação ou a manutenção da parede celular das bactérias, e ela foi o nosso primeiro antibiótico. A partir daqui, nós temos inúmeros outros antibióticos, porque as bactérias são mais inteligentes que os humanos, elas se adaptam mais rapidamente, criam resistência, só que nós, enfim, utilizamos nossa criatividade, mudamos aqui a estrutura, mantemos o grupo beta-lactâmico, esse é importante, mudamos esse outro grupo aqui, imaginamos que vai interagir de uma forma A, de uma forma B, e estamos lutando aí contra as bactérias. Mais uma referência nerd, quem já viu Guerra dos Mundos sabe que os micro-organismos são extremamente poderosos. Bom, hoje quando a gente fala de antibiótico, temos uma família enorme, antibióticos de origem natural, como são esses aqui, macrociclos, temos inúmeras classificações. Aqui a penicilina G, que é a do Fleming. Nós temos aqueles de origem sintética, então não apenas extraímos, não apenas reproduzimos algo que existe na natureza, vamos fazer novos, temos esses antibióticos, temos uma infinidade de outros possíveis antibióticos que ainda não são antibióticos. Quem conhece um pouco de química orgânica consegue identificar grupos aqui que são bem parecidos em outros compostos. Pessoal, isso aqui é farmácia. Eu não sou farmacêutico, não tenho tanto conhecimento assim em farmácia, mas eu acho isso aqui lindo e fantástico. Eu considero essa como sendo a maior joia da química. Não haja dúvida, né? Por mais que você fale que antibiótico faz mal, ataca o fígado, ataca os rins, e de fato temos esses efeitos colaterais, vidas foram salvas graças ao desenvolvimento de antibióticos. E é mais um exemplo de como a química foi capaz de mudar o mundo. Na tecnologia básica, uma que eu acho muito fantástica é a produção de alumínio. Alumínio, pessoal, nós consideramos lixo. Por mais que o preço seja elevado, você vai tomar uma lata de cerveja, uma lata de refrigerante, vai pegar essa lata, vai amassar e vai jogar fora. No geral, é lixo. Só que o alumínio já foi o metal mais precioso que nós já tivemos, até mais do que o ouro. Ele só deixou de ser um metal precioso graças ao chamado processo Hall-Héroult, onde foi possível obter alumínio através do óxido de alumínio, que por sua vez seria obtido através do minério de alumínio, através da bauxita. E isso através de um processo de eletrólise ígnea. Mas vamos lá. Antes de se descobrir o processo Hall-Héroult, ou seja, antes de saber que a gente poderia obter alumínio através do óxido, como a gente faz com ferro, né? Obtemos ferro através do óxido de ferro, o alumínio só era obtido de forma natural. E quais são os metais que a gente obtém de forma natural? Ouro, prata, platina, paládio, cobre muito raramente. Alumínio, você nunca viu uma mina de alumínio, porque é extremamente raro. Então o alumínio metálico é quase que um presente da natureza, ou se preferirem, um presente dos deuses para a humanidade. Os Estados Unidos, por exemplo, no obelisco lá de Washington, a ponta dele é de alumínio. Era um símbolo para o mundo de que os Estados Unidos tinha grana, tinha dinheiro mesmo, a ponto de ter alumínio exposto ao tempo. Existem outras lendas. O Napoleão III, esse aqui é o Napoleão Bonaparte, né, o grande imperador francês, ele teve um neto que também foi imperador, o Napoleão III, que não tem tanta graça em termos de história, mas Napoleão III, reza a lenda que ele tinha talheres de ouro e talheres de alumínio. Quando ia algum nobre de segundo escalão falar com ele em um jantar, ele dava talheres de ouro. Quando era um nobre de alto escalão, aí o jantar era talher de alumínio. Reza a lenda que o rei da Noruega, ele tinha uma coroa de alumínio. Ele falava que coroa de ouro todo rei tem, de alumínio apenas eu. E aí eu acho muito interessante a forma como é descrita essa evolução do alumínio. Porque isso aqui é eletrólise, isso aqui é eletroquímica. Você aprende isso como exemplo, até mesmo no ensino médio. Mas, de novo, essa é outra reação que mudou o mundo. No livro A Colher que Desaparece, do Sankin, um livro que eu acho fantástico também, na página 225, aqui tem um relato do orientador do jovem Hall, né, um dos que participaram do processo.
vou ler um parágrafo aqui para vocês, tá? E prometo não me alongar muito. Em seus últimos dias, o professor Dewitt se vangloriava com os velhos companheiros de faculdade de que minha maior descoberta foi ter descoberto um homem, Charles Hall. Hall trabalhou com Dewitt separando alumínio durante seus anos de graduação em Oberlin. Ele fracassou e fracassou outra vez. Mas cada vez fracassava de uma forma mais inteligente. Finalmente, em 1886, Hall passou uma corrente elétrica em baterias feitas à mão, ainda não existia linha de eletricidade na época, através de um líquido que dissolvia o composto de alumínio. A energia da corrente liberou metal puro, que se condensou em pequenas pepitas prateadas no fundo do tanque. O processo era fácil, barato e funcionava tão bem em grandes recipientes como em bancadas de laboratório. Era a proeza química mais procurada desde a Pedra Filosofal, e Hall tinha conseguido. O garoto prodígio do alumínio tinha apenas 23 anos de idade. Ele descreve de uma forma exagerada. Foi a proeza química mais procurada desde a Pedra Filosofal. O alumínio que hoje é lixo. Você pega uma lata de alumínio e joga fora. Isso já foi algo tão raro como, óbvio, exagerado aqui, como a Pedra Filosofal. E aqui ele faz uma conta de que antes do processo Hall, o quilo do alumínio na época custava $250. Então, um quilo, $250. Hoje é muito mais do que isso, mas mantemos os padrões da época. A descoberta dele fez com que o quilo saísse de $250 para $8. E se considerar algum tempo depois, 50 anos depois, esse mesmo processo, aí, numa escala muito maior, fez com que o quilo saísse por 11 centavos de dólares. Então, olha só, ele levou, em 50 anos, algo que custava R$250 por quilo para 11 centavos, fazendo adaptação para a inflação. Ficou mais pobre com isso, porque baixou o preço? Não, pelo contrário, ficou muito mais rico. Conseguiu vender muito mais, fez com que ficasse muito mais acessível. Então, é mais um exemplo de como a química mudou o mundo. E na linha do alumínio, que hoje nós temos acesso em casa, por exemplo, janelas de alumínio, portas de alumínio, é o metal representado pela KCD de uma forma bem interessante. Ele é leve e forte. Temos inúmeras outras ligas e temos a possibilidade de melhorarmos as ligas metálicas, fazendo novos materiais. No caso do nitinol, que seria uma liga com memória, ela adquire a memória daquela determinada temperatura de trabalho. Enfim, temos inúmeros campos para melhorar. Indústria de polímeros gera muito resíduo tóxico, tintas, armazenamento de bateria, de energia através de baterias mais inteligentes. Hoje temos a bateria de lítio, ganhou o prêmio Nobel, mas também temos um grande espaço para melhorar. Melhorar nossos combustíveis, sairmos da matriz fóssil. Já estamos há muito tempo com essa matriz, ela precisa ser modificada. Melhorarmos, por exemplo, descobrirmos coisas novas para a construção civil, qualidade dos nossos insumos, novos materiais, melhorarmos na medicina, novas terapias mais baratas, terapias mais eficientes. A gente pode ter a ideia de que tudo já foi descoberto, só que não. Temos muitas coisas para serem melhoradas. Podemos até não ter exatamente um campo novo. Não temos até agora porque não temos ideia dele. Mas podemos melhorar muito o que já existe. A química tem 200 anos de história. Não muito mais, não muito menos do que isso. Ainda temos muita coisa a melhorar, muita coisa a ser utilizada. E isso vale para vocês, jovens alunos. Quem sabe não serão novos Halls e bilionários com a criação de novos processos. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero ter dado uma ideia de como a química ela fez um mundo muito melhor, ela melhorou muito mais do que prejudicou o nosso mundo, e até mesmo coisas pequenas. E o mais bonito é isso. São coisas pequenas, coisas que nós não damos atenção, mas a química ajudou bastante. E também mostrar algumas perspectivas de como ela pode melhorar ainda mais, áreas que são necessárias
para serem lapidadas, melhor trabalhadas. Se vocês não me seguem nas redes sociais, em especial no YouTube e no Instagram, por favor, me sigam. Só escrever Universidade da Química. Como eu falei, acabei de publicar um vídeo lá, um pouco antes da apresentação, falando sobre espectro de absorção e emissão. Dê uma olhada lá, ficou bem legal o vídeo. Me sigam lá no Instagram também, ajude a Universidade da Química a crescer um pouquinho também nessa rede social. E se você ficou até aqui esse tempo todo, quase uma hora, né? Estamos aí a uns 50 minutos de conversa, aproximadamente. Muito obrigado mesmo pela paciência de todos vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta, alguma observação, fique à vontade. Professor, inicialmente, gostaria de agradecer, né, mais uma vez pela sua presença. Você mencionou algo interessante ao final, né? Obrigado por vocês terem a paciência de ficar até o final. Eu diria que eu ficaria muito mais. Tá? Porque foram 50 minutos, cara, e eu tava aqui quase pegando uma pipoca para aproveitar, porque foi uma história da química. Sabe aquela frase do Galvão Bueno? Passa um filme na cabeça? Cara, foi muito bom de ouvir. Parabéns, mais uma vez. Eu não esperava nada diferente, eu acho, do Antônio, né? Até porque quando eu comecei a pensar num evento, uma das pessoas que já veio na cabeça foi o professor Antônio, não pela amizade, mas pelo profissionalismo e realmente tudo que ele representa, né? E alguém tem alguma pergunta para fazer ao professor Antônio? Agora estamos abertos a perguntas. Mas para ressaltar aqui, professor, caraca, eu nunca tinha pensado assim nesses fatos antigos, cara, relacionados à Bíblia, referente à túnica que o pessoal usava. Boa apresentação, professor. Não, então, tem alguns detalhes, obrigado. Tem alguns detalhes que sofrem uma espécie de anacronismo, né? Tipo, se olhar pelos olhos de hoje, a gente não entende muito bem. Ainda, você citou o relato bíblico, tem uma outra parte, quando estavam sendo para construir o templo, eles tinham que coletar muitas coisas, ouro, prata, pedras preciosas, e tinha um detalhe lá, tinham que coletar lã tingida de roxo. Que isso, no meio de ouro, prata, série de pedras preciosas, tanta coisa valiosa, por que lã? Por que logo lã tingida de roxo? De repente, a lã tingida de roxo era até mais valiosa do que o ouro, na época, devido à dificuldade de se obter. Esse detalhe da coloração roxa, da coloração púrpura, é muito legal. Porque hoje a gente escuta e isso não faz sentido nenhum, né, com os olhos de hoje, né, com a nossa visão de hoje. Né, se for pensar por outro lado, aqueles espectros, tudo, dá para relacionar tudo agora. Tipo assim, deu um show acima. Bacana. Bom demais. Antônio, mais uma vez, obrigado. Pessoal, vamos dar um intervalo agora de 5 minutos para a gente começar a nossa próxima atividade, que também promete. O Antônio poderia, inclusive, participar, porque ele tem a Química Nerd, então, quando eu falo de anime, ele poderia participar de tudo, né? Mas, enfim, vamos poupar o Antônio um pouco e teremos uma oficina com animes, mangás e ensino de Química com o professor Marcelo e a professora Rebeca. Daqui a 5 minutinhos a gente entra lá na sala para essa outra atividade. Antônio, obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado mesmo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Daniel.